Assunto importante: os novos pneus que vão estrear em Silverstone podem mudar a ordem das equipes no grid em 2023. Vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e o nosso assunto central deste vídeo é justamente a mudança dos pneus para Silverstone e se existe essa possibilidade real de ter uma alteração. E você vai ver que sim, a possibilidade existe e não sou eu apenas que estou falando isso. Antes de adentrarmos mais a fundo o assunto, quero lembrar que já tivemos um vídeo hoje excepcional sobre o showrun da Red Bull lá em Lisboa, ficou muito legal, dá uma olhada, confira aí e claro, entra aí na descrição para você poder comprar jogos mais baratos para o seu computador, Xbox, comprar o gift card PlayStation, enfim, você vai conseguir com um baita desconto, não perca essa oportunidade também. Vamos agora ao que interessa, vou contextualizar para vocês. Em Silverstone nós teremos novos compostos da Pirelli, eles vão reforçar a sua estrutura, serão compostos um pouco diferentes, mas a Pirelli em si diz que não deve ter nenhuma mudança na ordem de forças e que nas simulações foi tudo, vamos assim dizer, normal, você não tem por que ter algum tipo de mudança na ordem de forças, beneficiar um ou outro a princípio. Só que aí nós temos dois problemas. Se você muda a construção do pneu, naturalmente você também vai mudar a janela de funcionamento dele, pelo menos em teoria. Você deve ter uma modificação, às vezes a janela fica até mais ampla ou pode ficar menor, porque cada carro tem uma configuração diferente, cada carro funciona de uma forma diferente. Tem carro que faz o pneu aquecer melhor, tem carro que demora mais para aquecer, tem carro como a Ferrari, por exemplo, que aquece muito bem os pneus durante o quali, mas na corrida sofre um pouco mais. Então, se você altera qualquer coisa ali, pode alterar também a forma com que o carro lida com esses pneus, trazendo benefícios ou perda de desempenho, dependendo da situação. E aí eu quero voltar com você no tempo um pouquinho para 10 anos atrás, em 2013. Nós tivemos em Silverstone um dos problemas que a Pirelli mais foi massacrada nesse período que está com a Fórmula 1 desde 2011. Se você não se lembra, vou refrescar sua memória rapidamente. Naquele grande prêmio de Silverstone, nós tivemos vários pneus furados. Hamilton teve pneu furado, Hülkenberg, Vergne, Pérez, Massa, vários pilotos tendo problemas de estouro de pneus. E isso fez com que a Pirelli reforçasse então os pneus logo em seguida. Então por que a Pirelli agora em 2023 está querendo reforçar os seus pneus? Ela falou que os carros estão conseguindo se utilizar de mais pressão do que era o esperado, e Silverstone é uma pista que eles já tiveram um histórico de pneu estourado, de ter problemas por conta da alta carga. São curvas de alta velocidade e isso pode gerar mais furos, mais estouros de pneus. Naquela ocasião, em 2013, Vettel liderava o campeonato no Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Ele abandonou aquela prova não por conta de um furo de pneu, mas ele abandonou. O Alonso deu uma encostada no campeonato, só que o campeonato tinha, vamos assim dizer, ainda uma perspectiva muito boa de ser disputado até o final. Após a mudança dos pneus, foram disputados 11 grandes prêmios e Vettel venceu 10. Inclusive teve aquele período de 9 vitórias consecutivas, que é o recorde até hoje da Fórmula 1 e que o pessoal já está começando a olhar que o Verstappen talvez bata. Mas nós estamos falando de 10 vitórias e 11 corridas com os pneus novos, com os pneus mudando a sua estrutura. Obviamente, teve muita gente falando na época que aquilo beneficiou a Red Bull, e eu até hoje falo isso aqui no canal, acredito que sim, a mudança nos compostos acabou beneficiando muito a Red Bull, não que tenha sido de forma proposital, mas por conta daquilo que eu falei agora há pouco. Cada carro lida de uma forma diferente. Os carros são feitos para um conceito específico e qualquer alteração pode gerar sim uma mudança na performance. Lembra da DT39 ano passado? Nós falamos muito sobre isso aqui. A Ferrari tinha um carro que funcionava muito bem no regulamento que iniciou 2022, só que quando você teve a diretiva técnica, o carro da Ferrari passou a devorar pneus na corrida. Então uma pequena alteração
pode sim afetar muito uma equipe. Eu não tenho como afirmar, por exemplo, que a Ferrari bateria de frente com a Red Bull até o final do ano se não fosse a alteração dos pneus em 2013. Mas com certeza você teria um campeonato sem esse tipo de pensamento. Ah, mas mudou os pneus, por isso venceu. Ah, mas mudou os pneus, por isso teve uma grande vantagem. Aí fica sempre esse asterisco. Mas então, respondendo aquela pergunta do início do vídeo, a mudança em 2023 pode afetar alguma equipe? Olha, a princípio pode. E essa equipe é a Ferrari e também fala-se da Aston Martin. Vou explicar o porquê. A Ferrari já vem buscando melhorar o seu carro como qualquer equipe, obviamente, inclusive trabalhou de forma absurdamente rápida para trazer com cerca de um mês de antecedência as atualizações que foram para a pista no último Grande Prêmio. Inclusive a Ferrari até parabenizou o pessoal da fábrica porque você reduziu o tempo em um mês. Com certeza não é fácil, os caras tiveram que trabalhar muito lá na fábrica. Os upgrades mais recentes parecem estar surtindo o efeito esperado e inclusive a Ferrari, assim como as outras equipes, terá também um pacote de atualizações em Silverstone. E aí é que entra a brincadeira. Frederic Vasseur falou que espera que em Silverstone eles estejam mais próximos da Red Bull, etc. Só que quando foi perguntado após o último Grande Prêmio sobre os pneus que estarão em Silverstone com essa nova construção mais reforçada que a Pirelli vai estar colocando nos seus pneus, ele confirmou o que já estava sendo especulado, que essa nova construção, os novos pneus dianteiros terão uma estrutura ligeiramente mais forte, e isso pode afetar indiretamente carros com a frente limitada ou que não está tão sólida quanto deveriam, que seriam os casos principais de Ferrari e Aston Martin. O Frederic Vasseur, então, ele diz o seguinte quando perguntado sobre os pneus: espero que eles sejam uma nova virada de jogo. Portanto, podemos concluir com essa fala do Frederic Vasseur que a Ferrari tem sim uma expectativa de que essa nova construção vá beneficiar a parte dianteira do carro, vá beneficiar a performance de alguma forma. Não tenho aqui uma fala, por exemplo, do Mike Crack, da Aston Martin, mas essa do Frederic Vasseur já é o suficiente para a gente entender que sim, há uma expectativa de afetar os carros de alguma forma, por mais que a Pirelli diga que no simulador, nas simulações, não existe um motivo, não tiveram um motivo para acreditar nisso. Agora vamos para o exercício de imaginação aqui que nós vamos fazer do seguinte: imagina se você tem uma alteração drástica na performance dos carros, que a galera, por exemplo, consiga chegar na Red Bull, ou então que o pessoal que está embolado hoje ali na briga pelo segundo lugar de construtores, uma dessas equipes acabe sobressaindo demais, a Aston Martin ou a Ferrari. Isso vai dar o que falar, porque as equipes vão utilizar isso como trunfo, sim. Imagina se aquelas equipes do meio de pelotão, que também historicamente são muito próximas, uma consegue se dar muito bem com essa alteração de pneus. Vai ter falação, vai ter talvez equipe protestando, vai ter equipe debochando, enfim. Os bastidores da Fórmula 1 com certeza vão pegar fogo se tiver uma discrepância de performance. É claro que, como todo mundo vai estar levando atualizações para Silverstone, talvez não seja tão simples assim de identificar que o ganho veio do pneu. Mas para equipes como Ferrari, Aston Martin, que tem problemas com a dianteira, se aparecerem com um carro muito superior nessa área, o pessoal com certeza vai atribuir aos pneus e não vão querer saber muito das atualizações. Vamos ter que esperar para ver, mas é um assunto sério. Já falei inúmeras vezes no canal que não gosto que tenha alterações de regra no meio da temporada. Eu até entendo a Pirelli ter esse receio por conta do histórico de Silverstone em 2013, mas eu não gosto dessa mudança. Lembrando que lá em 2013, a Pirelli também falou que as equipes utilizaram os pneus da forma incorreta, principalmente questão de pressão, então não teria sido muito culpa da Pirelli e também atribuiu às zebras de Silverstone o motivo do furo. Se foi isso ou se não foi, nós não sabemos, mas eu não duvido que as equipes utilizem os pneus fora da pressão ideal, até porque nós tivemos também, num passado recente, aí nos últimos anos, algumas equipes utilizando esses pneus em pressão fora do indicado, o que sempre pode gerar problemas. Quero saber a sua opinião sobre esse assunto aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!